Pai. Eu quero que nesse momento nós possamos meditar na palavra de Deus. Está lá em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8, e nós vamos lendo até o verso 23. Você vai ver uma história formidável aqui, impressionante, maravilhosa, que acontece aqui com um homem de Deus chamado Eliseu, profeta do Antigo Testamento, e, claro, com a nação de Israel. Um milagre impressionante que nós que estamos aqui nessa terra precisamos também estar preocupados com isso, com a nossa visão. Devemos estar sempre nos perguntando, como é que está a nossa visão espiritual? Está bem? Eu estou vendo mais as coisas de Deus ou estou apenas olhando para esse mundo? O que eu estou buscando mais? Então, por isso, precisamos estar atentos para isso. 2 Reis, no capítulo 6, do verso 8 até o verso 18 da palavra de Deus. A palavra de Deus é assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel e dizia: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiro que capturas com a tua espada e teu arco? Manda-lhe servir comida e bebida, e deixa que volte ao Senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Glória a Deus! Imagine aí uma palavra maravilhosa. Aqui alguns detalhes importantes sobre o que Deus quer nos falar. Nós vemos aqui uma história muito impressionante quando nós olhando para elas,
nós devemos ver como é que está a nossa visão espiritual. O que nós estamos enxergando diante de nós. Aqui, o texto lido relata, com certeza, um dos momentos mais críticos da história de Israel. E ali, quando o moço, de Eliseu, ele acorda de madrugada, quando ele se levanta, eu imagino o susto que ele toma, quando ele abre a porta ali para sair, aquela multidão de carros, de cavalos, inimigos bem armados. Eu imagino o desespero dele, a volta dele. E ali, então, ele pede socorro, quando ele diz: ah, meu Senhor, o que faremos? E aí, então, foi nesse momento que, através da oração, o profeta Eliseu, que algo natural e impressionante ali acontece, né? Depois da oração, Eliseu pede para que o moço abra os seus olhos e enxergue a vitória que o Senhor proporcionará, e que Israel não seria jamais sucumbido ali pelo povo da Síria, pelo rei da Síria. Ele respondeu: não temas. 2 Reis 6, 17 ao 18 diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando nós olhamos para essa história, a gente olha um pouquinho do contexto. Eliseu vinha também de um milagre ali, impressionante, também interior, né? Ali do versículo 1 até o versículo 6, ali Eliseu estava em um local junto com os seus discípulos ali, e também com os profetas, e eles estavam ali num local pequeno, e agora eles estavam vendo a necessidade de aumentar o lugar, e aí então saíram à procura para a tal ampliação do local. Só que um dos discípulos do profeta deixa cair o machado, a ferramenta de trabalho ali cai dentro da água, e ali sem o machado não dava mais para cortar a madeira, que eles estavam precisando, e aqui a gente vê que o machado cai dentro do rio Jordão, e o pior é que o machado era emprestado. E mais uma vez um dos seus discípulos diz assim: ai, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Está lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Então, através ali do profeta Eliseu, Deus mais uma vez opera um milagre e faz com que aquele machado pesado, flutuasse sobre as águas do rio Jordão. Olha que Deus faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Em qual situação você se encontra hoje? Como está a sua vida? Você está vivendo momentos difíceis? Não consegue olhar ao redor? E talvez não esteja encontrando a saída, talvez não esteja encontrando a solução para o seu problema? Abra os seus olhos. Deus, Ele vai mostrar a você o meio, a solução de como você pode sair dessa situação. Aqui nós podemos aprender algumas coisas importantes aqui nesse texto apresentado. Primeiro, nós podemos ver que Israel estava passando por uma situação muito difícil. Ou seja, Israel estava em crise. A Síria estava atacando ali e parece que a derrota era certa, porque aquele profeta estava sempre dizendo ao rei: é aqui, é ali, mas o rei da Síria estava procurando ali um meio, um método, uma estratégia de poder chegar e atacar o povo de Israel. Havia um grande exército, havia uma grande multidão de soldados ali tentando atacar. E ali o rei da Síria, ele envia para Dotã
onde estava Eliseu, o homem de Deus, cavalos, carros e tropas de soldados. Está lá no versículo 14, que diz assim: então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade, né? Um exército cercou a cidade. Um exército cercou o homem de Deus pelos inimigos. Não tem sido assim as nossas vidas? Muitas vezes nós estamos encurralados num beco sem saída. O rei da Síria, aqui citado nesse texto, pode representar aqui o pecado que de tão perto nos rodeia. Às vezes nós nos sentimos só, nos sentimos fracos, nos sentimos como se Deus estivesse distante de nós. Claro, Deus não se mistura com o pecado. E às vezes nós caímos no erro, nós caímos no pecado, e o pecado está, como diz a palavra de Deus, está sempre à porta, está ali. Se você abre um pouquinho da brecha, ele vai entrar. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos brincar com a tentação. Nós devemos fugir da tentação. E quando o pecado está perto de nós, pastor, o que tem que fazer? Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que confiar no Senhor e, acima de tudo, mudar de rota, muda de caminho, muda de lugar. Não olha mais, não vai mais, não fala mais, não encosta mais. E aqui a gente vê que o homem estava cercado pelos seus inimigos. Quantas vezes nós nos sentimos assim também, rodeados, né? A palavra de Deus fala em Hebreus no capítulo 12, versículo 1, né? Portanto, também nós, né, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos e de olhos bem abertos, bem regalados, né, para que a gente tenha cuidado com o pecado, né? 1 Pedro também no capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como o pecado tem nos rodeado, né? E assim também o diabo, ele procura nos atingir, e ele é o nosso principal inimigo, porque ele é o inimigo das nossas almas. Os nossos inimigos não são de carne, não são seres humanos, não são pessoas. Os nossos inimigos, e o principal inimigo é Satanás. É ele que, com os seus principados e potestades, é quem tenta nos destruir, quem tenta acabar com a nossa vida, é quem tenta atingir a nossa alma. Não são as pessoas, não. As pessoas que às vezes tentam nos atingir estão sendo usadas, né? Então a gente tem que orar, tem que pedir a Deus que também os livre do mal. Então o que a gente pode ver aqui, que existe também problemas que nos afligem, problemas familiares, problemas emocionais, problemas econômicos, a saúde. Quantos, né, dos nossos aí já estão doentes com esta enfermidade? Mas graças a Deus, Deus tem guardado a todos, Deus tem protegido, né, a todos. Nós estamos em oração, nós estamos aqui nessa batalha, é uma batalha, nós estamos em guerra. A partir de segunda-feira, eu vou estar chamando toda a igreja que ore a partir, né, todos os dias 7h30, nos dias de culto, que é o dia de quarta, e no dia de domingo, aí nós vamos estar orando às 18 horas, tá? Mas a partir de segunda-feira, toda a igreja, nós temos uma campanha da Convenção Batista Piauiense, onde nós estamos orando aí pelos enfermos que estão com a Covid, e também estamos orando para que Deus abençoe o mais rápido possível, para que haja a produção dessa vacina, né, para que possa proteger ainda mais, não só a nós, mas também todo o povo, né,
todo o mundo que está passando aí por essa dificuldade e infelizmente tem matado muita gente. Então, esta guerra só pode ser vencida com armas espirituais. Não adianta querer tratar de outra forma, que assim nós não seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos só se nós realmente lutarmos com as armas espirituais. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos estar atentos e com os nossos olhos bem abertos, né? O momento pode até ser dramático aqui e de sobremaneira muito difícil. Nós somos hoje pessoas cercadas, né, encurraladas e sem saída, porque nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Nós não estamos vendo. Por isso é importante continuar usando máscara, é importante estar sempre lavando as mãos, né, com água, sabão, um álcool gel, se for necessário. Primeiro água e sabão, tá? Se você estiver em casa, não precisa usar álcool gel não. Use mesmo água e sabão. Só quando estiver saindo por aí, bota um vidrinho aqui no bolso e aí lave as mãos aí e higienize as mãos com o gel, tá bom? E o mais importante, só saia de casa se for necessário, tá bom? O que mais, pastor? O que você aprendeu mais aí por aí? Os primeiros sintomas, procure logo tomar o remédio, tá? Procure logo, ligue para o Joel, nosso farmacêutico, ligue para ele, ligue para o Emanuel, que é o nosso bioquímico aqui, ligue para ele, pergunte qual a medicação para o Covid. Sentiu os primeiros sintomas? Tome logo, tá? Não vai esperar, você vai para a fila do médico, vão agendar o exame, isso, aquilo, outro, e você pode piorar, tá? Então, se previna logo, já tome o medicamento aí, tá bom? Então, quando nós estamos nessa situação, nós estamos cercados, nós tendemos também a nos desesperarmos. Nos desesperarmos. Aqui no versículo 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos? Ou seja, aquele homem ficou desesperado, né, com os seus inimigos ali cercando, né, na sua porta. Ele pensou: estamos perdidos, não temos mais para onde ir, não temos mais o que fazer. Quantas vezes nós não nos sentimos assim também? Numa situação difícil, onde a gente diz: não temos mais o que fazer, né? Aqui conta que o discípulo do homem de Deus, ele se levanta muito cedo, de madrugada, e quando ele sai, né, ele encontra aquele exército. Nós passamos por muitos desesperos na jornada da nossa vida, sem sombra de dúvida, né? Nós sentimos acuados e em meio às dificuldades e problemas. Nós temos vários medos e achamos que vamos perecer, ou até mesmo sucumbir, né, diante das tamanhas adversidades, né? E muitos, na hora do desespero, chegam até ao ponto de ceifar a própria vida, né? Se escondem, tentam fugir, mudam de endereço, às vezes mudam até de igreja, né? E acham que assim, fazendo, vai mudar tudo, né? E vai solucionar o problema. Isso é um ledo engano, né? Todos esses planos, na verdade, são escolhas, e são escolhas que podem acabar mal, né? E podem até trazer aí uma frustração, uma derrota e finalizar então com uma depressão. Quando nós olhamos aqui para os personagens bíblicos, a gente vai ver que aqueles que não se desesperaram, aqueles que ficaram em paz, que confiaram em Deus, eles venceram, e venceram de uma forma maravilhosa, né? Nós temos o exemplo também de Moisés, quando Deus diz: Moisés, sai do Egito, pode levar o povo está liberado, Faraó não tem mais força, não tem mais poder, pode levar.
E aí então quando Moisés ele vai ali no caminho, que ele chega à beira do Mar Vermelho ali, ele olha para trás, uma grande multidão. Moisés tinha algumas opções ali. A primeira opção era se entregar. Poderia se entregar, levantar a bandeirinha branca e já, opa, pode nos levar. A segunda coisa que Moisés poderia fazer ali era lutar. O povo pouco, não tinha arma, mas poderia ali tentar enfrentar aquele grande exército ali do Egito, né, de Faraó. Ou a outra alternativa era pular no mar e tentar nadar, né? Mas graças a Deus, Deus age com providência. Se a gente prestar atenção, nenhuma das três opções eram legais. Mas aí Deus entra com a provisão, com o cuidado que ele tem, e ele então diz para Moisés: Moisés, não tenha medo, apenas diga ao povo que marche. Diga apenas ao povo que marche. Moisés, tranquilo, confiando em Deus, toca nas águas, as águas se abrem e o povo passa a pés enxutos ali no Mar Vermelho. E toda aquela multidão de soldados e guerreiros inimigos foram ali, foram sucumbidos ali pelas águas, se afogaram e morreram. Nós temos o exemplo também de Davi, né? Quando Davi ele foi afrontado pelos os filisteus, principalmente ali pelo gigante Golias, né? Se ele tivesse olhado somente para o tamanho, né, do problema ali do gigante, e ele tivesse esquecido de olhar o tamanho do seu Deus, com certeza, não só ele, mas também todo o povo de Israel teria perecido ali, né? E ali em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada e com a lança, e com o escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, né? Ou seja, aquela luta não era de Davi, aquela luta era do próprio Deus. Crê nisso. Quando você está passando por dificuldades, se você então é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, não tenha medo não. Fique tranquilo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus ainda também diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, quando você é de Deus, a luta não é contra você, mas a luta é contra, com certeza, o próprio Deus. E agindo Deus, quem impedirá, né? Quem impedirá? Deus é conosco, Deus está conosco. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Ou seja, o profeta Eliseu, no momento mais crítico e difícil ali daquela situação, ele responde com confiança: mais são os que estão conosco, né? Jesus está conosco todos os dias. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tenha fé, confie. Jesus é conosco. Na hora do desespero, se agarre no Senhor. Ore ao Senhor. Confie no Senhor. Deus, ele vai prover, ele vai abrir os olhos espirituais, os nossos olhos, quando nós buscamos ao Senhor com força, com coragem, com fé. Versículo 17, na parte A, diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Deus responde ali a oração do profeta Eliseu. O Senhor abriu os olhos do moço e ali então ele passou a enxergar. Quantos não estão presos aí como pássaros, né, na gaiola e não conseguem ver a porta aberta? Ou seja,
é necessário que o Senhor abra os nossos olhos. Nós só estamos vendo problemas. Infelizmente estamos com os olhos fechados, nós não temos visto os milagres que Deus, o Deus do impossível, tem realizado e pode realizar por nós, né? Porque para Deus não haverá impossíveis, né? Ele cumpre todas as suas promessas. Naquele momento ali, o monte estava cheio de cavalos, de carros, um grande exército de inimigos estava ali cercando aquela cidade, cercando aquele homem, aquele moço, e ali havia tropas cercando a cidade, né? E ali, no meio daquela adversidade, estava Deus ali com os carros, com os cavalos de fogo, para garantir a vitória do seu filho. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não pense que você está sozinho nessa luta. Jesus está contigo, tá bom, querido, minha querida? Jesus está contigo. Ele é com você e Ele é poderoso para fazê-lo muito, muito, muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Hoje, com certeza, Deus, através do seu poder sobrenatural, Ele pode te visitar a tua família, Ele pode visitar o teu ente querido ali no hospital, Ele pode enviar os seus anjos nessa batalha, Ele pode estar ali com seus carros de fogo, Ele pode estar ali com seus cavalos, Ele pode estar ali com seus anjos armados, lutando contra o inimigo, que nesse momento pode ser a doença, pode ser a enfermidade, pode ser um problema no casamento, pode ser um problema financeiro, pode ser a fraqueza espiritual. Deus é contigo, né? O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor, né, dos que o temem e os livra. Está no Salmo 34, no versículo 7. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, né? Com certeza o Senhor é conosco. Tem algo interessante aqui. Nós vencemos o mal através da oração. E vencemos também o mal através do bem, né? Aqui o exército dos inimigos desceu para a peleja, né? Para o ataque, para a batalha. Porém, o homem de Deus orou e ali Deus cegou, né, os soldados, os guerreiros da Síria. E quando nós oramos ao Senhor, o mal não prevalece, o mal não avança, pois nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Está em Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deus nos dará sempre a vitória, né, sobre os nossos inimigos, quando nós agimos conforme a sua palavra, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor e quando nós pagamos o mal com o bem, né? Deus nos dará sempre a vitória, sempre a vitória. Provérbio 25, 21 ao 22 assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. E se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 20, 21. Foi isso que aconteceu. O rei de Israel, ali, ele ofereceu um grande banquete
e comeram e beberam. Depois ele despediu e eles foram embora, voltaram para o seu senhor. E aí a palavra de Deus diz que o povo da Síria não investiu mais contra o povo de Deus, contra Israel, e nem contra aquele homem bom, aquele homem grande, Eliseu, né, que realmente foi quem intermediou ali a paz entre aqueles povos, né. Quero dizer para você que nessa noite, Deus quer abrir os teus olhos. Deus, Ele quer operar nessa situação que você se encontra hoje. É um problema financeiro, é um problema familiar, é uma enfermidade. Em qual situação você se encontra? O Senhor vai abrir os teus olhos, nós vamos orar, e você, através da fé, vai poder enxergar que Deus é contigo, que o inimigo é muito pequeno, que a batalha já está garantida, porque o nosso Deus é conosco, porque Jesus está conosco, porque os anjos do Senhor batalham ao redor daqueles que o amam, que temem ao Senhor. O Senhor quer abrir os nossos olhos para que possamos enxergar o sobrenatural na nossa vida. E aí então tudo pode ser diferente nas nossas vidas a partir de agora. Porque quando nós olhamos para essa história, quando aquele moço abre os seus olhos, começa a enxergar, quando nós também começarmos a enxergar, quando nós olharmos com os olhos do Senhor, quando tivermos fé, seremos vitoriosos. Onde está a Síria? Onde está o rei da Síria? Onde estão os exércitos da Síria? Onde estão os cavalos? Aonde estão os seus exércitos? Aonde estão os teus inimigos? Com certeza, Deus vai mudar toda essa situação. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, parar de olhar apenas para esse mundo. Precisamos ver um Deus que já fez muitas coisas por nós, grandes coisas por nós, o Deus que ainda está fazendo e o Deus que fará. Você crê? Então Deus vai abrir os teus olhos agora. Vamos orar então, para que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querido Deus e eterno Pai, assim como aquele profeta Eliseu, nesse momento, Senhor, pela fé que eu tenho no Senhor, pela graça e misericórdia derramada, pela unção poderosa que o Senhor tem me dado e tem colocado em minha vida, Deus querido, como teu servo, como um trabalhador teu, como ministro, nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dos teus filhos, dos teus servos, que nesse momento podem estar fracos espiritualmente falando, que nesse momento podem estar no leito de hospital, ou talvez com um familiar seu. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, por aquele que está passando por um problema financeiro, que está com medo, porque a sua despensa já está falha, já está acabando o alimento. Pai querido, pelo casamento que está ameaçado, pelo divórcio, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. E abre os olhos espirituais nesse momento de todos, que através da fé, meu Deus, venham enxergar que o Senhor é com todos, que o Senhor é por eles, que o Senhor está com eles, e que o Senhor é quem está à frente da batalha, é o Senhor quem é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é aquele que vai derrotar o inimigo. Pai querido, muito obrigado, nos ajuda a enxergar, mesmo diante de estarmos cercados por inimigos, às vezes o pecado, às vezes o próprio Satanás, às vezes a força da carne, pessoas, às vezes situações que nos perseguem. Faz-nos enxergar, Senhor Deus, para que vejam que o Senhor é maior do que os seus problemas,
Por isso, ó Pai, estabelece a cura, o milagre sobre cada um. E assim, Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu te agradeço e obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós vamos encerrar, vamos impetrar a bênção apostólica e no final nós vamos ouvir mais um louvor. Meu muito obrigado, que você tenha uma ótima semana, que Deus os proteja grandemente. Nós estamos orando pelos enfermos, Deus com certeza vai dar vitória a todos em nome de Jesus. Com o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Meu muito obrigado, Deus abençoe.